Muito boa noite, vamos colocar em pé, vamos começar nosso culto ao Senhor. Paz do Senhor aos irmãos que vieram, e a paz aos que estão entrando agora, começando a se conectar nas redes sociais para participarmos todos juntos do culto ao Senhor. A paz do Senhor esteja inundando a cada casa, a cada coração, nos guiando para adorá-lo, para exaltá-lo, para engrandecê-lo. É uma oportunidade, um privilégio, estarmos diante daquele que vive, tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama e morreu na cruz por nós, cancelando nossas dívidas e nossos pecados e nos dando vida e vida em abundância. Vamos estar orando então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Estamos diante de Ti e Te entregamos nossa vida, nossa mente, nosso coração. Que a Tua paz seja sobre nós. Abençoa-nos nesse momento e que possamos, Senhor, com todo o nosso ser, Te exaltar, Te louvar e Te bendizer. Sabemos que Tu, em Cristo, levou todos os nossos pecados, nossas culpas e condenações, e hoje somos livres para Te adorar e para Te exaltar. Recebe, Senhor, toda a honra e glória. Um Deus poderoso, um Deus que age em nosso favor, um Deus que luta por nós, um Deus que é por nós. Muito obrigado, Deus. Toda honra e glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estar declarando que o nosso Deus é por nós, que levou nossos pecados e Ele venceu, sim, venceu a morte, e em Cristo nós somos livres para exaltá-lo e para engrandecê-lo. Nosso Senhor Todo-Poderoso, digno da nossa adoração e do nosso louvor. Aleluia. Glória a Deus. Deus está conosco, Ele luta por nós, Ele já venceu, não é abaixo, não me confie, Jesus está aqui. Com nossos pecados, cumpriu nossa missão, Ele já venceu. Não me apagarei, não me convidarei.
Ele já venceu, Ele já venceu, não me abalarei, não me moverei, Jesus está aqui. Com nossos pecados, cumpriu nossa missão, Ele já venceu, Ele já venceu, não me abalarei, não me moverei. Jesus está aqui. Viverei, morrerei, em dia a vida encontrarei. Irei seguir e me em nome de Jesus. Viverei, morrerei, proclamarei, exaltarei. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele triunfou sobre todo o poder das trevas. E o nosso Deus, Ele peleja por nós, Ele é digno da nossa adoração, Ele é santo e poderoso. Aleluia.
Forte aplauso ao Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Glória a Deus.
Cantamos aleluia, Senhor. Aquele que vive, o Cordeiro de Deus, Jesus venceu e triunfou. Te adoramos, Senhor. Cristo clamou, foi morto naquela cruz, e pensavam que tinha acabado tudo, e os céus se fecharam no meio-dia às 3 horas, e a terra tremeu, as rochas se romperam, o véu que separava o santo do santo dos santos foi rasgado de cima a baixo. E Cristo, antes de ter entregue seu Espírito, Ele clamou ao Pai: meu Deus, por que me desamparaste? Esse momento era necessário para que a ira do Pai, que deveria cair sobre nós, que deveria ser colocada sobre as nossas vidas, nós pecadores, por causa do nosso pecado,
Cristo, Ele suportou essa carga, o santo pelos impuros. O Cordeiro de Deus foi morto, foi entregue, foi imolado, sofreu e padeceu no nosso lugar. E nesse sentido, é algo que deve brotar do nosso coração, sincera adoração e louvor a Deus. Quando Jesus ensinava sobre adoração, Ele falou duas características de adorar a Deus em espírito e em verdade. E em verdade, é algo bíblico. Nosso louvor é a nossa adoração de forma bíblica. Mas em espírito, é o espírito nosso interior, com E minúsculo. Demonstrando que Jesus ele estava se importando com aquilo que brotava do nosso coração como um ato sincero e profundo. E eu temo, quem sabe nos dias de hoje a igreja, talvez ela não é tão herética no sentido do culto bíblico, mas quem sabe estejamos falhando com a nossa sinceridade no que é o Espírito. Talvez de uma forma mecânica, formal. E Deus quer que, e Jesus nos ensina que o nosso coração todo esteja rendido ao Senhor, adorando e valorizando essa obra tremenda, a obra da cruz. Que nós não venhamos a cantar como algo mecânico, gravado, mas que nosso coração possa sinceramente exaltar a Deus e engrandecê-lo. Deus colocou isso no meu coração para compartilhar, para que nós possamos clamar a Deus, que Deus sonde o nosso coração e examine, para que realmente o nosso louvor, será que está subindo como um aroma suave? Ou talvez a nossa adoração tem sido um ritual. E Jesus, Ele nos chama para valorizarmos essa obra. Quando Ele estava naquela cruz, e muito provavelmente Ele morreu por asfixia, como todas as mortes naquela cruz, quando com os seus pés Ele tentava se levantar, com as suas mãos Ele sentia dores fortíssimas nos seus músculos e ossos para tentar galgar um fôlego a mais. Mas enquanto ele cansava, ele se decaía com o peso do seu próprio corpo. E a medicina atual já comprovou que esse tipo de morte é uma morte agoniante e ela é lenta, onde a pessoa morre por falta de ar, os pulmões eles são comprimidos, até um instante que não há mais força para se erguer, por causa da tamanha dor muscular, os teus tendões e ossos, e o fôlego vai sendo como que consumido. E tudo isso Ele fez por nós. E às vezes nós não damos tamanho valor da morte e do sofrimento. É por isso que nós cantamos a obra da cruz, esse Cristo que morreu por nós. De tal maneira nos amou que a própria vida não poupou. Que possamos declarar isso. Você que está em casa também, se concentre no Senhor e louve Ele em espírito e em verdade. De tal maneira me amou que a própria vida poupou.
Declare de tal maneira, amor. Obrigado, Jesus. Que a própria vida até o final se entregou e a morte de tal amor, não há forma de pagar o preço de seu grande amor. Mas na vida do seu amor eu viverei, de seu amor eu cantarei, com meu Jesus caminharei, por teu amor. Do seu amor eu viverei, de seu amor eu cantarei, com meu Jesus caminharei, por meu a ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser. Coroamos a ti, Senhor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos, Senhor. Consagramos todo o nosso ser Por essa forma que o Senhor nos amou, por essa forma, Senhor Deus Pai, que o Senhor derramou a tua graça sobre nós, a forma que o Senhor amou o mundo inteiro, Senhor. O Senhor amou o mundo de tal maneira, Senhor, que o Senhor se colocou aqui na terra, habitou aqui no meio de nós, subiu na cruz do Calvário e nos amou, Senhor, de tal maneira. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Pode então tomar os seus assentos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, os irmãos que estão em casa também. Sejam todos bem-vindos ao culto. Nós temos os nossos cultos aqui presenciais nos domingos. Os domingos às 9 horas da manhã e às 18 horas da tarde. Nós temos também uma atividade com os teens
às 14 horas da tarde do sábado. E temos também os nossos cultos online, o culto online no domingo, às 18 horas da noite, e na terça-feira, às 20 horas da noite. Então essas são as atividades que a gente tem como igreja. E tem também na quinta-feira, também tem um culto online com as irmãs, né, às 3 horas da tarde. Irmãos, eu quero fazer uma oração pelos dizimistas e ofertantes da casa, né? A gente tem ali na entrada da igreja, né, as urnas, uma em cada lado. Se você sentir de ofertar e dizimar na casa do Senhor, pode levar ali, né, no final do culto. Os irmãos têm ali no site, ali tem escrito ali a conta da caixa. Procura ali, se informa ali que você vai achar o número da conta da caixa. Amém? Senhor Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor e diante da Tua graça, Deus, e te pedimos que o Senhor venha nos abençoar, Senhor Deus, através, Senhor Deus Pai, desse ato que a gente faz aqui na igreja, Senhor Deus, ofertando e dizimando. O Senhor venha abençoar, Senhor Deus, a igreja, Espaço Esperança, Deus. Nós participamos, Senhor Deus Pai, de uma igreja, nós fizemos parte de uma igreja que é uma igreja missionária, Senhor Deus. E ela envia missionários. Em nome de Jesus, que toda a contribuição, Senhor Deus, venha estar abençoando, Senhor Deus, os missionários, que venha estar mantendo a obra, Deus. A gente ora também, Senhor Deus Pai, para a vida dos irmãos que estão ofertando e dizimando na casa do Senhor. A gente passa por luta no Brasil, Senhor Deus. Há uma realidade que a gente está enfrentando, né, que é uma crise, Senhor. Mas a gente coloca, Senhor Deus, a nação diante do Senhor, Pai. O Senhor venha estar abençoando, o Senhor venha estar abrindo portas onde não há portas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44. Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Essa palavra é uma palavra muito abençoada. Podem tomar os seus assentos. Aleluia. Essa palavra aqui é uma palavra muito abençoada que Deus ele tocou no meu coração. Já tem queimado, já faz uma semana que eu estou meditando em cima dessa palavra, e Deus tem colocado algumas coisas no meu coração. Essa palavra, ela conta fatos que aconteceram logo depois da ressurreição de Jesus Cristo. Logo depois da ressurreição de Jesus Cristo,
Jesus Cristo ele fez algumas aparições. Ele apareceu para Maria Madalena, ele apareceu para os discípulos, para 2 dos discípulos ali no caminho de Emaús. Ali ele teve um particular com aqueles 2 discípulos. Jesus então ele também aparece aos seus 11 discípulos. Eram 12. Judas já tinha ali se suicidado, então já tinha 11 discípulos ali, lamentando pelos fatos ocorridos que eles tinham presenciado naqueles dias. Diz que eles estavam falando ali com aqueles 2 discípulos que estavam ali no caminho de Emaús. Eles estavam falando sobre os fatos de que tinham encontrado Jesus Cristo. E bem quando eles estavam falando ali com os discípulos, Jesus, ele aparece no meio desses discípulos. E ele aparece ali, já declarando a paz do Senhor sobre a vida deles. Ele disse: a paz seja convosco. Eles ficaram surpresos, eles ficaram atemorizados, eles ficaram preocupados com aquilo que eles estavam vendo, porque eles acreditavam estar vendo um Espírito. E Jesus ali inicia uma abordagem com eles. Ele disse: por que vocês estão preocupados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede aqui as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo que estou aqui. Não é um Espírito que está aqui, mas quem está aqui sou eu, um corpo agora glorificado, um corpo agora ressuscitado. Ali ele mostra as suas chagas, as perfurações nas mãos, nos pés, no lado, e os discípulos até tocam nele. Ele diz aqui: apalpai e verificai, porque um espírito ele não tem carne nem osso, e vedes que eu tenho aqui. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e eles acreditavam ainda, eles não estavam acreditando ainda por causa da alegria que estava no coração deles. Aí Jesus ele pede um peixe para eles ali, eles pediu alguma coisa para eles para se alimentar, e eles tinham um peixe assado, eles tinham um favo de mel. Então Jesus ele come ainda na presença dos discípulos. Aí a gente entra nesse texto aqui, onde a gente leu. Jesus em seguida ele disse para eles, ele começou a explicar as escrituras sagradas para os discípulos ali. Ele começou a falar que importava que tudo que estava escrito sobre a vida de Jesus Cristo viesse a acontecer. Porque aquilo ali tinha sido escrito por Moisés, tinha sido escrito pelos profetas e tinha sido escrito pelos salmistas. Se a gente for olhar a palavra de Deus, desde Gênesis, até o último livro ali da Bíblia, do Antigo Testamento, tudo converge para Jesus Cristo. E Jesus Cristo aqui, a gente vê ali no livro de Gênesis, que viria aquele nascido da mulher que pisaria na cabeça da serpente, e foi o que aconteceu. A gente vê ali os profetas profetizando também sobre a vinda de Jesus Cristo. Imagina os profetas maiores e os profetas menores profetizando sobre a vinda de Jesus Cristo, e ele começa a falar todas essas coisas. Imagine o profeta Isaías, é considerado como sendo o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a vinda de Cristo. Então imagina ali 500, 700 anos antes de Cristo, o profeta profetizando, e agora Jesus Cristo vivenciando aqueles fatos que foi profetizado. Então tudo na Bíblia está escrito, e ele começou a explicar isso aqui para os discípulos. Falou sobre os salmos. Se nós formos olhar para os salmos, vários salmos falam até sobre a questão de Cristo padecendo lá na cruz.
Então a gente vê vários fatos aqui, vários argumentos do Antigo Testamento que comprovam a existência, a vida de Cristo. Ali Jesus, ele abriu o entendimento para que os discípulos viessem compreender as Escrituras Sagradas. E ali ele continuou dizendo que está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos, e agora ele estava ali, já tinha ressuscitado, já estava diante dos discípulos e estava explicando todos esses fatos. Ele falou sobre a missão que os discípulos iam ter que ter agora, que era a pregação do Evangelho. Ele fala aqui que os discípulos iam ter que pregar arrependimento para remissão de pecados. Ele fala aqui que todas as nações iam ter que ouvir esse Evangelho. E a gente percebe que em várias nações o Evangelho ele é pregado, desde quando Cristo pisou aqui na terra até os dias de hoje. Então já são mais de 2000 anos e o Evangelho ainda está sendo pregado nas nações. E Jesus diz aqui para eles que eles iam ser testemunha deles dessas coisas. E ele disse para eles permanecerem na cidade, porque havia uma promessa de Deus. Havia uma promessa do Pai, que Ele derramaria sobre eles poder. Eles iam estar revestidos de poder, seguindo essa ordem que Jesus Cristo deu para eles: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A gente conseguiu entender o que aconteceu aqui, nesses fatos aqui. Nesse texto a gente conseguiu entender o que aconteceu aqui. Mas Deus, Ele ministrou no meu coração algumas coisas para mim compartilhar. Várias coisas a gente pode aprender com esse texto. Existem várias lições. Quem pegar a palavra de Deus e começar a esmiuçar e olhar e meditar em cima da palavra, vai ver que várias coisas são reveladas ali na palavra de Deus. Mas Deus, Ele tocou no meu coração para mim salientar aqui com os irmãos três coisas que a gente aprende nesse texto lido aqui. E a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, eu vejo aqui a necessidade que temos de nosso entendimento ser aberto para compreender as Escrituras Sagradas. Vou repetir: a necessidade que temos de nosso entendimento ser aberto para compreender as Escrituras Sagradas. Da onde que você tirou isso, irmão? Aqui do versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras Sagradas. Os discípulos, eles estavam acostumados, aqueles últimos 3 anos ali, que foram os 3 anos de ministério de Jesus, eles estavam acostumados a andar com Jesus. Jesus quem manuseava as Escrituras Sagradas, era Jesus que exalava o poder de Deus. A gente via ali pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas por Jesus. A gente vê vários e vários sinais e maravilhas sendo feito ali pela vida de Jesus Cristo. E os discípulos ainda não precisavam, enquanto eles estavam com Jesus Cristo, dessa compreensão. Mas ali Jesus, ele abriu o entendimento para os discípulos compreenderem as Escrituras, porque agora a pessoa de Jesus Cristo ia acontecer que ela ia subir ao céu, ia haver a ascensão de Cristo. Ele ia subir ao céu, ele ia subir agora à destra de Deus. Ele ia enviar o Espírito Santo, mas eles precisavam ser guiados por algo aqui na terra, porque até então quem era a guia deles era o próprio Jesus Cristo. Agora eles iam precisar de uma ferramenta, vamos dizer assim, para ser guiado nessa peregrinação e encarar essa função que eles iam ter de levar o Evangelho. E eles precisavam então de que o entendimento deles viesse a ser aberto para compreender as Escrituras Sagradas.
Eu quero citar um exemplo que aconteceu comigo, irmãos, há uns 15 anos atrás, antes de me converter, para vocês entenderem essa questão, porque a palavra de Deus, ela é um livro espiritual, ela é diferente de outros livros, e para nós entendermos a palavra de Deus, tem que ser movido no Espírito, senão você não consegue entender a palavra de Deus. E eu me lembro, há uns 15 anos atrás, eu viajava para várias cidades com uma turma daqui de Passo Fundo e a gente montava estufas. Eu saí daqui com umas 15 pessoas daqui de Passo Fundo para a cidade de Goiânia, lá em Goiás. Lá a gente ficou 3 meses. E eu nunca tinha tido contato com a palavra de Deus. Eu nunca tinha tido contato com a Bíblia. Volta e meia falava alguma coisa de Deus e tal, mas a gente não sabia realmente o que era, a gente nem tinha a crença ainda no coração. E eu me lembro que a minha mãe, ela chegou para mim, como toda mãe que gosta de um filho e ama um filho, me deu o maior presente que eu recebi na vida. Ela me deu uma Bíblia, e eu peguei e fechei aquela Bíblia e botei dentro da mochila. Botei dentro da mochila e fui viajar. Ali eu comecei a ter contato com aquela palavra, com a Bíblia. Mas eu não tinha entendimento para as Escrituras. Não entendia aquilo que estava sendo escrito ali. Eu até tentava, mas não me abria a mente, não clareava. E eu estava com essa turma lá em Goiás, lá. E eu me lembro que na época a gente vivia na impiedade, a gente era ímpio, vivia no mundão. Eu fumava cigarro, eu bebia, eu vivia do jeito que o diabo gosta. E daí aquelas pessoas ali, eles me viram volta e meia olhando a Bíblia. E eu me lembro que era num sábado, um deles pegou e falou para mim, eles eram uma turma de uns 15. E eles se reuniram, hoje de noite você vai ter que pregar essa palavra para nós, porque tu está tirando onda com a nossa cara. Porque tu está lendo essa Bíblia e a gente vê você com um cigarro na mão, a gente vê você bebendo e você está se fazendo com essa Bíblia na mão. E eu me lembro que aquele dia era um sábado, eu fiquei em casa, nós estávamos de folga. Eu me lembro que eu peguei aquela Bíblia e comecei. Eles vão me cobrar isso que eles falaram, né? Eu vou ter que pregar para eles, eu vou ter que falar alguma coisa da Bíblia. E eu me lembro que eu fui num livro lá que fala sobre a vida de Noé. E eu me lembro que eu li sobre aquela passagem de Noé, eu vou ficar aqui. E o meu entendimento não era aberto. Eu não entendia as Escrituras Sagradas. E eu não sou ador lendo para não tomar uma coça de noite. E daí o que aconteceu, irmãos? Eu reli aquele texto e eu me lembro que não vinha nada na minha cabeça. E eu disse, estou perdido, a mãe queria me ajudar aqui. E ela acabou me botando em maus lençóis aqui com essa Bíblia. Eu sei que passou o dia, chegou a noite, e eles não me cobraram sobre o ensino da Bíblia. Eu disse, glória a Deus, porque eu não ia saber falar nada sobre a Bíblia para eles. Eu peguei aquela Bíblia, dobrei, botei dentro da mochila de novo e deixei ela quieta ali. Daí ele tentava ler ela em momentos que desse assim, meio longe deles, para não arrumar confusão para mim. Mas irmãos, eu quero contar para vocês isso aqui, que acontece com todo mundo. Se a gente não tem a visão aberta por Cristo, a gente não consegue compreender as Escrituras Sagradas. Agora começa a olhar para o teu passado, antes de você se converter a Cristo. Começa a lembrar agora os primeiros manuseios que você teve com a Palavra de Deus. O primeiro contato que você teve com a Palavra de Deus. Você sentia dificuldade. Você sentia algumas coisas acontecendo ali que você até tentava, você via as pessoas pregando, você via a facilidade que as pessoas pregavam, que explanavam a palavra, mas você pegava a palavra de Deus e você não conseguia entender aquilo que estava escrito. Então o nosso entendimento, ele precisa ser aberto, para nós compreendermos as Escrituras Sagradas. Isso acontece com todo mundo. E quando Jesus ele abre o entendimento para nós compreender as Escrituras Sagradas, daí a nossa caminhada cristã ela se torna cada vez mais fácil, vamos dizer assim. Mas a gente precisa ler a palavra de Deus.
Jesus, ele abre o entendimento para nós compreendermos as Escrituras. Se porventura tem alguém que esteja escutando essa mensagem e o teu entendimento ele não foi aberto ainda pelas Escrituras, no final do culto a gente vai estar orando por isso. E eu creio que Deus ele vai abrir o entendimento para nós compreender mais ainda as Escrituras. Porque a gente tem uma peregrinação aqui na terra. E a Bíblia ela vai ser como se fosse uma bússola, ela vai nos guiar pelo caminho. Ela vai nos guiar pelo caminho. E nós vamos precisar da revelação da palavra de Deus queimando em nosso coração. Se nós não tivermos essa revelação queimando no nosso coração, ela vai ser como um livro qualquer. Mas Jesus aqui ele se compromete com os discípulos, porque ele sabe que a missão não vai ser fácil. E ele sabe que a gente vai precisar de um guia, que é a palavra de Deus. A gente precisa da palavra de Deus para vencer momentos difíceis da nossa vida. Existem pessoas dentro do Evangelho que passam por momentos de depressão, por momentos emocionais na vida, e elas precisam dessa revelação da palavra para ser alimentadas espiritualmente falando. Existem problemas, existem lutas, existem adversidades que a gente vai encontrar só nas Escrituras Sagradas. Por isso que Deus ele deu essa palavra para nós ler ela. Por isso que ele abriu o entendimento para nós compreendermos as Escrituras, porque a gente vai precisar dela. E eu creio, nos dias de hoje, se Deus ele está trazendo essa mensagem, eu me lembro que semana passada ali o pastor contou um testemunho que a palavra saltou no coração dele. Ele estava lendo a palavra e a palavra saltou ali no meio daqueles versículos. Eu creio que vai acontecer isso aí com os irmãos. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus, a gente vai estar meditando na palavra de Deus e daqui um pouco vai saltar aquela revelação de Deus para a situação da nossa vida que a gente está passando. Eu creio. A gente tem que crer nesse poder sobrenatural que a Bíblia oferece para nós. Nós não somos só uns religiosos. A gente vive um Deus vivo. A gente vive com Deus vivo. Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E Ele está conosco. A gente tendo o entendimento aberto para as Escrituras Sagradas, irmãos, vai nos livrar de vários e vários problemas na caminhada cristã. Vamos supor, a palavra de Deus diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, e eles iam enganar ali, se possível, até os eleitos, até os escolhidos de Deus iam ser enganados. Mas daí eu meditando com Deus e eu perguntando, mas Deus, se você abriu o entendimento para a pessoa, para ela compreender as Escrituras, como que ela é enganada? Daí Deus ele começa a ministrar no meu coração, a pessoa ela é enganada fácil, porque falta conhecimento das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então as pessoas vão ser facilmente enganadas, levadas por falsos ensinamentos bíblicos, porque elas não analisam as Escrituras Sagradas, porque elas não observam isso aqui que Deus abriu para elas. Deus abriu um entendimento para elas. Mas Deus abriu um entendimento para elas, se as pessoas não lerem a palavra de Deus, não tem como elas fluir dentro do Evangelho, na caminhada cristã. Então a gente tem que pegar a palavra de Deus e a gente tem que ler ela. A gente tem que ter momentos com Deus, de devocionais, onde a gente medita na palavra de Deus. E isso vai nos guardar dos falsos profetas. Isso vai nos guardar dos falsos ensinos. Porque a pessoa que é enganada, a pessoa que ela sofre enganação, é aquela que está faltando conhecimento. Olha só o que a Bíblia diz: errais por não conheceis as Escrituras. O povo está errando, Deus mostra, porque não conhece as Escrituras. Porque isso aqui é uma ferramenta básica do nosso dia a dia, tem que ter, acompanhada com oração.
Deus, Ele quer que a gente venha meditar mais na palavra, porque Ele abriu o entendimento para nós compreendermos as Escrituras Sagradas. É a primeira coisa que eu aprendo com esse texto, a necessidade que temos de nosso entendimento ser aberto para compreender as Escrituras. A segunda coisa, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, a segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que o sacrifício de Cristo, ele foi necessário para que houvesse salvação. De onde que eu tirei isso aqui? Do versículo 46. Então lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer. Vamos ficar com essa parte aqui. Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer. O sacrifício de Jesus Cristo, ele foi necessário para que houvesse salvação. De onde que Jesus Cristo tirou esse versículo aqui que ele passa aqui? De onde que ele tirou isso aqui? Lá do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele fala sobre isso. Ele fala lá sobre o sofrimento de Jesus Cristo. A gente vê ali que o irmão estava ministrando louvor, e ali Deus já começou a falar comigo. Ali Deus já começou a confirmar a palavra, porque o irmão começou a falar sobre o sofrimento de Cristo. Aquilo que Cristo sofreu por cada um de nós. O sacrifício de Cristo, ele foi necessário para que houvesse salvação. Olha só, ali no livro de Isaías fala sobre isso, que ele era desprezado, ele era rejeitado entre os homens, ele era homem de dores, que sabe o que é padecer, como do que uns homens que se esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Jesus Cristo sofreu lá na cruz, irmãos. Jesus Cristo, ele peregrinou aqui na terra. Olha só, ele deixou a glória dele, ele deixou o esplendor dele, ele deixou a majestade dele, ele deixou o céu, o lugar de habitat de Deus, ele deixou para vir habitar aqui na terra. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo aqui, e Jesus Cristo, ele veio para morrer pelos nossos pecados. Tem gente que não entende a origem do pecado. É bom a gente salientar essa questão da origem do pecado. A origem do pecado, ela começou lá no jardim do Éden, quando Deus, ele colocou o homem e a mulher ali, e o homem pecou, tocou no fruto onde não era para tocar, onde Deus tinha dado uma ordem para eles. Ali todos os homens passaram a pecar, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, são destituídos da glória de Deus. Então a gente vê por meio de um homem entrando toda essa destruição, e agora por meio da pessoa de Jesus Cristo entrando a salvação. O sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, ele foi necessário para que a gente tivesse a salvação. A gente vê Jesus peregrinando ali, quando ele está diante dos sacerdotes, quando as pessoas começam a interrogar ele ali, a acusação que tinham para ele, que ele era o rei dos judeus. Ali botaram uma coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus Cristo. Ali ele foi sentenciado com chicotadas. Ali ele foi humilhado. Ali ele foi torturado, cuspiram na cara dele. E a Bíblia diz que ele foi como ovelha ao matador. Ele não reclamou, ele foi quietinho. Ele carregou uma cruz pesada. Ele carregou até o Calvário essa cruz. Ali ele chegou lá no Calvário, ergueram aquela cruz. Ele foi pregado, como o irmão estava falando ali sobre aquela asfixia no pulmão dele. Imagina o sofrimento de Jesus. As mãos dele foram pregadas. Ele já estava sofrendo muito, mas ele foi quietinho, até que ele deu o suspiro e ele deu o grito: está consumado. O sacrifício de Jesus Cristo, ele foi necessário
para que houvesse a salvação. Glória a Deus. Deus, ele se agradou dessa forma. Ali no Antigo Testamento tem o símbolo do cordeirinho, que era levado uma vez por mês, uma vez por ano, diante do sacerdote para ser sacrificado pelo pecado do povo, pelo pecado do sacerdote, pelo pecado do povo. Aquele cordeirinho ali simbolizava Jesus Cristo, simbolizava ali a presença de Jesus Cristo. E o que nós temos que, era só um reflexo daquilo que viria a acontecer agora no Novo Testamento com a pessoa de Jesus. Aqueles fatos ali que ocorriam ali nas leis, era tudo um reflexo. Irmãos, o sacrifício de Jesus, ele foi necessário. Hoje agora a gente tem salvação, não é por mérito, irmãos. A gente vê às vezes as pessoas fazendo loucura, fazendo caminhada, andando de pé descalço. Tem lugares aí no mundo onde as pessoas, elas se chicoteiam, se sacrificam, outras se trancam num lugar como um monge, e eles ficam ali se sacrificando, mas o sacrifício ele já foi feito. Jesus, ele foi pendurado lá na cruz para que a gente viesse ter salvação. Hoje a gente tem salvação, hoje a gente tem a graça de Deus, hoje a gente tem a manifestação de Deus sobre nós. Hoje a gente vai poder cantar o hino da vitória o dia que a gente estiver lá no céu, porque esse corpo aqui ele vai passar, irmãos. Salve-se quem chegar com saúde até os 80, 90 anos, assim, firme, forte. Mas esse corpo ele vai se desfazer. E se nós permanecermos firmes nessa promessa de Deus, a gente vai herdar a vida eterna. A gente já tem a vida eterna. Hoje a gente já está com os nossos pés na eternidade. A eternidade ela já está com nós, aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi necessário para que houvesse salvação. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto aqui, irmãos, é que o poder de Deus, ele é necessário para pregarmos e testemunharmos do Evangelho. O versículo 49 ele fala sobre isso. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. O poder de Deus ele é necessário para pregarmos e testemunharmos do Evangelho de Deus. Eu olho aqui para os discípulos, irmãos, e Jesus passando essa orientação ali para os discípulos, porque Jesus ele sabia da guerra espiritual que os discípulos iam enfrentar quando eles fossem para o campo pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho às nações. Ia ter uma guerra espiritual ali. E essa guerra espiritual ali, eles não podiam ir na força do braço. A Bíblia diz lá no Antigo Testamento: maldito o homem que confia no próprio braço. Não dá para nós confiar no próprio braço, porque o nosso braço é fraco, o nosso braço é humano, é falho, e a gente precisa desse poder de Deus que foi profetizado aqui por Deus. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A gente tem que permanecer na cidade, permanecer em Jerusalém. Meditando em cima desse versículo aqui, Deus ele me mostra algo, irmãos, que acontece porque a gente já tem uma caminhada aqui na igreja, já faz uns 12 para 13 anos que eu estou aqui, e a gente vê as pessoas entrando e saindo. E olha só, aí Deus começou a me revelar quando ele fala isso aqui para os discípulos: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós temos que permanecer o tempo que for aqui. Se você tem um chamado, se você tem algo que queima no teu coração,
Se você tem algo preparado, que Deus tem preparado para você, você tem que permanecer na cidade, você tem que permanecer no lugar onde Deus te plantou. Você permanecendo no lugar onde Deus ele te plantou, você vai criar raiz ali. E Deus ele vai fazer um tratamento espiritual na tua vida, porque quando a gente vem para o Evangelho, a gente vem com uma carga inteira para dentro do Evangelho. E Deus ele precisa limpar a casa. Deus ele precisa tratar da nossa vida, para depois a gente poder ir cumprir o ID. O que a gente às vezes vê, as pessoas chegam, elas têm até um encontro com Deus, elas são tocadas, elas são renovadas, e daqui a pouco elas já querem aventurar no mundo, já querem pregar o Evangelho, mas sem o poder. E Jesus ele disse: ficar em Jerusalém até ser revestido de poder. Você tem o chamado, você tem a promessa de Deus, mas Deus está pedindo para você ficar em Jerusalém, ficar na igreja, para ser tratado. Que nem eu falo para os irmãos do meu testemunho, são 13 anos hoje aqui dentro do Evangelho, 12 para 13, mas foram 8 anos de tratamento que Deus fez na minha vida, mas eu permaneci firme e forte. Agora daí, uns anos atrás, Deus ele já colocou um grupinho de 5, 6 pessoas para mim cuidar. Ali foi os meus primeiros passos na pregação do Evangelho. Aí eu cuidei aquele tempo daquele pessoal ali, adquiri um pouquinho de experiência, e Deus foi soltando de novo um pouco a corda. E agora ele dá uma congregação pequena lá para a gente cuidar. E a gente está tendo experiências espirituais, Deus já está revestindo a gente do poder, já está preparando, eu já posso ir para o campo, e Ele vai largando devagar. Às vezes a gente quer atropelar as coisas, a gente quer às vezes apurar as coisas, mas não é bem assim. Tem que ser devagar, daí Deus ele vai te preparando, Deus ele vai te moldando, Deus ele vai colocando situações diante de você, e você vai enfrentando aquelas situações que muitas das vezes são situações espirituais, e a gente precisa desse poder. Por isso que Jesus fala: ficar em Jerusalém até ser revestido de poder, para nós encarar, porque Jesus ele sabe da batalha espiritual. Existem demônios, existem principados, existem hostes espirituais do mal que não brincam, irmãos. Eu quero contar um exemplo lá no bairro lá, e que Deus ministrou meu coração, eu não tinha parado ainda para perceber. Lá a gente lida muito com libertação, mano. E esses dias eu fui vivenciado por um fato ali, né, numa libertação de uma menina lá, 16 anos. E Deus ali me mostrava ali que era uma legião de demônios que dominava aquela alma. E eu comecei a pensar: olha a união das trevas, por causa de uma alma, uma legião de demônios. Estudos dizem, irmãos, que uma legião são 600 homens. Imagina 600 homens para destruir uma alma, coitada daquela alma. Tu entra na casa deles assim, o chão batido, festa para tudo quanto é lado. Mas olha o empenho das trevas para poder destruir um servo de Deus, uma pessoa que quem sabe tem um chamado ali. E Deus começou a ministrar toda essa coisa. Olha a união das trevas. A Bíblia diz que todo reino dividido, ele não subsistirá. E as trevas, ela entende isso. Por isso que a gente vê o domínio mundial das trevas sobre as coisas. A gente vê essa maldade, a gente liga a TV, a gente liga as redes sociais, a gente vê só coisa ruim. É que eles são unidos para poder destruir aqueles que têm o chamado de Deus, aqueles que são os filhos de Deus. Então olha só como é sério. E Jesus sabe dessa seriedade. Por isso que ele diz assim, ó: ficar em Jerusalém até ser revestido de poder. A gente tem que ficar em Jerusalém, porque a gente vai ser revestido de poder. Aqui Deus está derramando. Cada culto que você vem, você sentiu a presença de Deus na hora que a gente estava louvando, adorando a Deus. Deus estava derramando poder ali. Deus estava alegrando o teu coração ali. Agora você vem
você senta no teu banco, aí na tua casa, e você começa a ouvir o Evangelho agora. O Evangelho começa a ser pregado, e aquilo começa a gerar vida dentro de você. Aquilo começa a queimar o teu coração. Isso tudo é poder de Deus, irmãos. É poder de Deus. A gente pode até não perceber esse poder sendo acumulado dentro de nós, mas esse poder ele está sendo derramado. E daqui um pouco Deus ele te capacita e te levanta, e você vai e faz aquilo que Deus quer que você faça. E daí a gente vê as pessoas se aventurando, acho que já pode, e vão lá e dão de cara lá com essas trevas. Muitas vezes as pessoas se separam, muitas das vezes as pessoas acabam se desviando do caminho do Senhor porque foram aventurar, porque não souberam esperar. Eu vejo isso, Deus me mostrava isso, ficar em Jerusalém, até ser revestido de poder. O poder de Deus ele é necessário para testemunharmos do Evangelho. E daí Ele vai derramar esse poder sobre nossas vidas. Agora a gente vai pregar com mais ousadia. Agora a gente vai pregar com mais intrepidez. A palavra que você pregar, que você ministrar no coração, seja de uma pessoa só, quem sabe. Aquela palavra ela vai entrar como faca de 2 gumes dentro do coração da pessoa, e a pessoa ela vai ser transformada, mas porque você está revestido do poder de Deus. Agora vai se levantar os inimigos, e você vai usar a autoridade que Deus te deu. Eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Deus vai te mostrar a situação. Você vai levantar a mão lá dentro da tua casa com autoridade. Você vai levantar a mão para a situação que se levantou dentro do ministério com autoridade, e você vai repreender as trevas. Eis que vos dei autoridade. A autoridade é sinônimo aqui de poder também, irmãos. Então a gente precisa desse poder de Deus para pregar o Evangelho. E a gente está se findando, as coisas estão se afunilando. E Deus ele quer ganhar almas. E quem que é o responsável por ganhar essas almas aqui? Se nós não íssemos, os discípulos não fossem, Jesus deu uma ordem, ide. Agora se os discípulos cruzam os braços e não vão. Imagina se o seu Evangelho tivesse chegado aqui, não chegava até hoje. Então tem que ir. E assim, o poder de Deus ele mostra que não é na nossa força, irmãos. A gente vê ali Jesus escolhendo 12 discípulos, 12 pessoas simples, comuns. E através daquelas pessoas ali, através daqueles 11 ali, o Evangelho foi expandido. Deus ele pegou pessoas simples assim, pessoas comuns, e ali ele colocou com intrepidez. Eles esperaram a promessa. Aconteceu o derramar do poder de Deus lá no livro de Atos. Se nós formos olhar ali, Atos ali fala sobre aquilo, sobre o derramar de Deus, sobre o derramar do Espírito Santo. Ali eles foram cheios ao ponto de as pessoas olhar, mas olha essas pessoas iletradas, como é que eles pregam com tanta autoridade? Como é que eles pregam com tanto poder? Era o poder ali de Deus sobre a vida deles, e eles enfrentavam de tudo ali, para que o Evangelho chegasse hoje aqui. Perseguição, morte, tortura, e hoje o Evangelho chegou até nós. Irmãos, foi isso que Deus colocou no meu coração para mim compartilhar com a igreja. E eu creio que isso aqui vai fazer diferença na vida dos irmãos que estão aqui presentes. Eu creio que isso aqui vai fazer diferença na vida dos irmãos que nos estão assistindo aí pelas redes sociais. Porque é assim, se eu fosse olhar para o meu passado e ver, eu não tinha possibilidade nenhuma de hoje estar aqui ministrando a palavra para os irmãos. Eu vejo que é a ação de Deus, é a ação do Espírito Santo, e não tem como tu dizer não depois. Ou tu faz, tem que fazer. Porque todos nós aqui temos uma chamada de Deus. Todos nós temos um propósito aqui na terra. Às vezes o teu propósito é ganhar uma alma, quem sabe lá dentro da tua família, através do testemunho, cheio do poder de Deus, dando testemunho, e você ganhando essa alma para Cristo. E Deus ele transforma, irmãos.
Um dia eu quero contar meu testemunho inteiro. Foi dos 13 anos aos 28, preso nas drogas. Irmão. Dos 13 aos 28, a minha infância ela já foi cortada ali. E com 28 hoje, esse dia eu fui me pesar, eu estou com 93 quilos. Mas o meu último estado eu estava com 63 quilos. Porque eu me lembro que eu me pesei. Eu estava definhando, eu estava morrendo. E daí eu me lembro que eu entrei lá no culto do Espírito Santo, eu comecei a clamar dentro da minha própria casa. Pelo poder de Deus, me trancava num quartinho lá viciado no crack, viciado no álcool, não tinha mais perspectiva de vida. E eu trancado naquele quarto, eu pedi: Deus, se revela para mim. Se revela, se o Senhor é um Deus real, se revela para mim. E a Bíblia diz que todo aquele que clamar no nome do Senhor será salvo. E ali eu clamei para Deus, trancado naquele quartinho, e Deus abriu as portas e me levou lá no Igaí, quando a igreja era lá no Igaí, lá em cima. Ali eu tive um encontro sobrenatural com Deus que transformou a minha vida. Então não tem impossível para Deus. Tudo é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então não menospreze o poder de Deus. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Olhe com os olhos da fé para as situações que estão se levantando ao teu redor. Quem sabe é um preparar de Deus para a tua vida. Quem sabe Deus ele está te preparando para te revestir do poder, para depois tu ter um testemunho aqui, ó. Poder de Deus para testemunhar, mas agora tu vai começar a dar o teu testemunho. E através do teu testemunho ele vai começar a tocar na vida das pessoas, vai tocar no coração das pessoas. Através do meu testemunho lá no bairro, volta e meia aparece uma pessoa drogada, uma pessoa viciada. Eu passei por aquilo. Agora eu posso ministrar e eu não precisei de internação, irmãos. Tem gente que precisa de internação, imagina. Foram mais de 15 anos presos na droga e eu não precisei de internação. Desceu o poder de Deus sobre a minha vida e eu fui curado. E eu creio, irmãos, que Deus ele vai transformar a vida de cada um aqui. E a vida dos seus também. Porque isso aqui é promessa de Deus. Amém? Eu quero convidar os irmãos aqui do louvor para nós terminar aqui esse culto orando a Deus e pedindo para que Ele venha manifestar essas verdades que a gente ouviu aqui na noite de hoje. Aleluia. Para os irmãos fixarem então, a primeira coisa que a gente aprendeu então com esse texto aqui é a necessidade que a gente tem de nosso entendimento ser aberto para compreender as Escrituras. A segunda coisa que a gente aprendeu aqui é que o sacrifício de Jesus ele foi necessário para que houvesse salvação. E a terceira coisa que a gente aprendeu aqui é que o poder de Deus é necessário para pregarmos e testemunharmos do Evangelho de Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Eu creio que a gente vai fazer um louvor, a gente vai fazer um momento de adoração agora aqui, irmãos. E depois eu quero ministrar em oração aqui, ó, isso aqui que foi pregado. E eu creio que vai se cumprir na vida dos irmãos, na vida dos seus, naqueles que estão nos assistindo aí em casa. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Seu castigo
autoridade aqui da tua palavra, na autoridade daquilo que foi ministrado hoje aqui, Deus. A tua palavra disse, Senhor, a tua palavra falou que o Senhor abriu o entendimento para que os discípulos viessem compreender as Escrituras Sagradas. Abre agora o entendimento, Senhor Deus Pai, da vida dos irmãos. Abre a profundidade agora, Senhor Deus Pai, da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, toca com poder agora, Senhor. Quebra, Senhor Deus Pai, toda amarra, todo levante do inimigo, toda obra contrária, Senhor Deus Pai, que se levanta contra a vida dos irmãos. Tudo aquilo que tenta travar, Senhor Deus Pai, a palavra, em nome de Jesus, Pai. O Senhor está abrindo entendimento para muitas pessoas agora compreenderem as Escrituras Sagradas. Agora nós vamos abrir a palavra de Deus e a palavra vai saltar no nosso coração. Oh Jesus, o Senhor é santo, o Senhor é Deus, Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor Deus Pai, por causa deste feito que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio. Deus, em nome de Jesus, Pai. Agora a gente viu, Senhor Deus Pai, que o sacrifício de Jesus Cristo, ele foi necessário para que houvesse a salvação. Deus, em nome de Jesus, o Senhor está salvando muita gente. Deus, em nome de Jesus, as pessoas vão contemplar a realidade espiritual quando viverem lá na eternidade, e eles vão ver o sacrifício de Jesus Cristo valeu a pena. O sacrifício de Jesus Cristo valeu a pena. E a gente pode ver, Senhor Deus Pai, o Senhor se alegrando com a obra que o Senhor fez, em nome de Jesus. Pode se levantar, Senhor Deus Pai, tudo aquilo que for. Pode se levantar o inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque o sacrifício de Jesus, ele foi necessário para a nossa salvação. Jesus, ele gritou: está consumado, meu irmão, está consumado, minha irmã. A promessa de Deus é sobre os filhos, em nome de Jesus. Nós vamos contemplar essa salvação, nós vamos viver essa eternidade juntos, em nome de Jesus. E não tema pelos seus, não tema pelos seus, porque Deus está trabalhando em nome de Jesus. Deus está trabalhando na salvação em cima dos seus. Em nome de Jesus, não se preocupa. Não te deixarei, não te desampararei, a palavra de Deus diz. Em nome de Jesus. A gente aprendeu aqui também, Deus, que o poder de Deus ele é necessário para pregarmos e testemunharmos. As pessoas vão permanecer em Jerusalém. As pessoas vão permanecer, Senhor Pai, na cidade. Oh, meu Deus. E ali, Senhor Deus Pai, nós vamos testemunhar com poder. Ali nós vamos pregar com poder, Senhor Deus Pai. E o mover do Espírito vai quebrar, Senhor Deus Pai, com todas as barreiras infernais. Em nome de Jesus. Deus, ele te chamou, irmão. Deus, ele te chamou, irmão. Ele vai dar o poder permanecer. Espera o tempo de Deus, não desanima. Não jogue a toalha, não desista. Tempo de Deus da igreja, e Deus vai se mover. A gente vai ver o mover de Deus tremendo agora sobre a igreja. Comece a observar na tua vida. Comece a observar no ministério que você cuida. Comece a observar naquilo que Deus te designou. Você vai ver o mover de Deus. Você vai ver a mão de Deus agindo sobre o poder. Poder sobrenatural do Espírito Santo. Eu não deixarei vocês sós. Enviarei o Espírito Santo, o Espírito Consolador, e ele vos guiará a toda a verdade. Em nome de Jesus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se os irmãos quiserem ficar adorando mais um pouco, fiquem à vontade. Não perca o culto de terça-feira. Culto online, creio que Deus ainda vai falar ao teu coração. Em nome de Jesus, observe os sinais durante a semana. Observe os sinais durante as pregações. Você vai ver Deus se movendo sobre a tua vida.
Em nome de Jesus. Amor